Olá, lá em Marcos 7, o Senhor Jesus, ele vê alguns líderes, alguns religiosos da época, e o Senhor Jesus começa a falar muitas coisas, começa a citar alguns mandamentos que foi entregue a Moisés, e o Senhor Jesus começa a citar muitas coisas que existem nos 10 mandamentos. E especialmente no versículo 9, o Senhor Jesus disse assim, que muitos mandamentos humanos invalidam a palavra de Deus. E ali o Senhor Jesus começa a falar, começa a repreender alguns. Porque, irmãos, o que é a conversão? O que Jesus estava querendo dizer para aqueles líderes, para aqueles fariseus? O que Jesus queria que eles entendessem é que os usos e costumes, não é que eles eram inválidos, mas que eles priorizavam. Eles invalidavam a palavra de Deus quando eles priorizavam ritos. Porém, os mandamentos, eles negligenciavam. O que eu quero te trazer com essa palavra? O que eu quero te trazer com o que Jesus falou na sua palavra? Para que você entenda. Eu quero que você entenda algo. Que o que vai fazer você ser de Deus não é pela roupa que você usa. O que vai fazer você ser de Deus não é você deixar de usar um brinco. O que vai fazer você ser de Deus não é você passar um batom. Era isso que Jesus estava querendo dizer para aqueles líderes, para aqueles religiosos da época. Não que isso não seja importante, mas cada um, Deus vai tratar da roupa, do jeito, de uma forma. Mas o que Jesus queria é que eles entendessem que a primazia, que a verdadeira conversão não está na aparência. Que a verdadeira conversão, ela tem que acontecer dentro. Porque quando ela acontece dentro, o de fora é automático. E era isso que Jesus queria que eles entendessem. Porque eles viviam ali com roupas longas, eles faziam orações em público, eles gostavam de ser chamados de senhores, eles gostavam de sentarem nas primeiras cadeiras dos banquetes, eles gostavam que as pessoas olhassem para ele como se eles fossem superiores. Mas Jesus olhando não a aparência, Jesus não olhando o que estava fora, mas Jesus começou a olhar para dentro. Você pode ver, irmãos, que quando Jesus começa seu ministério, ele fala com severidade para os religiosos da época. Você vê que o Senhor Jesus, quando ele se depara com a prostituta, quando ele se depara com o gadareno, com aquele que estava no lamaçal do pecado, o Senhor Jesus tem uma postura de amor, de compaixão. Mas quando ele vê os líderes religiosos daquela época, o Senhor Jesus trata eles com severidade. O Senhor Jesus chama eles de raça de víboras, de hipócritas. Por quê? Porque eles eram só de aparência. E muitos hoje estão assim. E que se você é uma pessoa dessa, que vive de aparência, a sua vida espiritual é uma aparência. Você está morto por dentro. Você está como um sepulcro caiado por dentro. Mas você, por fora, aparenta estar bem. Você está envolvido sempre na obra da igreja. Você está sempre envolvido ali nos cultos. Na obra social, você está sempre ali. Você está sempre presente de corpo. Porém, o Senhor Jesus começa a dizer que a tradição humana invalida a palavra de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério.
E essa pregação, irmãos, é para mim, é para você. Não acha que eu tô aqui achando que eu sou a melhor zona, não. A palavra primeiro, ela confronta a mim. Se você um dia for pregar a palavra, e se a palavra não for primeiro para você, meu irmão, aí você não pode pregar, porque você não vai ter autoridade. Porque pregar não é hipocrisia, você tem que pregar. O que é você ter autoridade para pregar? Aquilo que você vive. Ou então aquilo que você está lutando para viver. Você está buscando incessantemente, porque nós não somos santos, mas nós estamos em uma busca incessante para ser melhores, por parecer com Cristo. E o Senhor Jesus estava dizendo, quando o Senhor Jesus ele fala que não que quando ele fala assim que a tradição humana invalida a palavra de Deus, porque tem pessoas que ele cuida tanto dos ritos, do tipo o exterior, a ótica, que ele esquece de cuidar dentro. E quantas pessoas estão assim? Quantos pastores estão mortos nos altares? Quantos pregadores, quantos que se dizem servo de Deus, estão mortos, estão paralíticos? Eles estão como uma cigarra seca. Você já viu uma cigarra seca? Ela é só uma casca. Se você pegar, ela vira uma farinha. Ela não tem estrutura dentro. E era isso que Jesus estava dizendo. Que nós temos que ter o nosso interior com as credenciais dele gravadas no nosso DNA, dentro do nosso espírito. E eu já chego onde eu quero chegar. Você vestir uma saia longa é importante? Ou uma saia longa, ou uma calça comportada, não importa. Mas a primazia tem que ser o interior. Você não pode guardar o ódio. Você não pode desejar o mal das pessoas. Você não pode ter uma boca que bendiz no louvor de domingo e no seu dia a dia você xinga dentro da sua casa, você xinga seus filhos, você xinga seus cachorros, você xinga as pessoas no trânsito, na rua. E Jesus fala que a tradição, ela invalida porque tem muitos que se apegaram na aparência. O que é a aparência? Não falta uma ceia do mês, não falta um culto de domingo. Tá sempre com roupas longas. Os religiosos da época também era assim. Não corta cabelo. E aí as pessoas começam a achar que isso as torna santo. Isso não te torna santo. Ou você de cabelo longo ou de cabelo comprido, isso aí não te torna santo. O que te torna santo é você viver uma vida de santidade. Lembrando que viver uma vida de santidade não é você ser um santo, é você viver em constante conserto. Você está sempre em oração, pedindo perdão pelos seus erros. Você sempre buscando se alinhar, sempre buscando deixar para trás aquilo que não condiz com a palavra. Isso é que é ser santo. Alguém que está sempre buscando uma melhora no seu espírito, uma melhora espiritual. Uma pessoa que está sempre buscando jejuar, orar, a melhorar, a se converter, a se santificar. E era sobre isso que Jesus dizia. Era sobre isso. Não é sobre a sua saia longa, mas sim um sentimento que você guarda no coração. De repente você nunca perdoou alguém da sua família que te feriu, um tio, alguém. E você está na igreja. Você está lá. Você bate o cartão toda semana. Mas você não abandona o erro, você não abandona a fofoca. Você ora, você jejuma, mas você não deixa a fofoca. Porque você pensa na tradição, eu oro, eu jejuo, eu vou no culto. Eu não uso uma roupa apertada. Então tem gente que se apegou à tradição. A tradição humana. E as tradições da igreja, irmão, você tem que respeitar. Se a sua igreja não pode cortar cabelo, siga. Na sua igreja não pode usar batom, siga. Mas isso não é a primazia. A primazia é o nosso interior. A primazia é que nós temos que deixar o erro, a mentira, o ódio, a inveja para lá. Era sobre isso que Jesus estava dizendo. Que nós teríamos que nascer dele.
Nascer dele, irmão, é quando eu abandono tudo aquilo que não condiz com a palavra, tudo aquilo que não combina com o Espírito Santo. Quando eu entendo que agora em Cristo eu não posso mais falar um palavrão, que eu não posso mais xingar os meus filhos, xingar os meus animais, xingar as pessoas. Eu não posso mais fazer altar, motim da fofoca. Irmão, um dos pecados mais graves da atualidade, tirando a pornografia, é a fofoca. É a fofoca. Porque as pessoas, elas têm aquele negócio. Ah, eu vou te contar, você não tá sabendo não, fulano? E hoje, com as redes sociais, isso se tornou um câncer. E se você não se blindar contra isso, você vai ser mais um a qual o demônio vai cirandar, a qual o demônio vai ter o quê? Aquilo para te acusar. Porque a fofoca, ele te restitui da glória. A fofoca te impede de morar com Cristo. A fofoca te impede de viver uma vida de santidade. A fofoca te impede que o Espírito Santo trabalhe em você. É isso mesmo. Tem que abandonar. Tem que abandonar. E se você não tem força, você começa a orar que o Espírito Santo venha te tirar da fofoca. Eu já fui essa pessoa, irmãos. Mas o Espírito Santo tratou comigo. E ele tratou comigo severamente. A ponto de que todas as vezes que eu ia falar de alguém, isso há muitos anos atrás, o Senhor vinha e me corrigia. Ele sempre trazia à minha memória: todo aquele que fala do seu irmão é assassino, é digno do fogo do inferno. Então a gente tem que medir os nossos assuntos. Claro que tem coisas que você precisa tratar. Algumas coisas, algumas demandas você precisa dialogar. Mas a pessoa que está sempre falando dos outros, a pessoa que todos os dias ela está mandando áudio, mandando mensagem, mandando post, print da vida das pessoas, está sempre fomentando, está sempre levando o mal, sempre trazendo, sempre com leve trás, isso é instrumento do diabo. Isso não vem de Deus. Isso não vem do Senhor. E se você é essa pessoa, você precisa ter um encontro com Ele. Por mais que você frequente igreja, por mais que você não falte culto, isso aí é importante, mas isso aí não é a primazia da salvação. Isso aí não te torna uma pessoa salva. O que te torna salvo, irmãos, é quando nós entendemos que aquele que mente é filho do diabo. Você tem que tratar a mentira com radicalidade. Nós devemos ser radicais com a mentira. Não dá para contar a minha mentirinha, não dá. Isso não combina com o Espírito Santo, irmãos. Quando eu recebi o Senhor verdadeiramente, uma das coisas também que o Senhor tratou comigo foi a mentira. Eu já cheguei lá atrás, quando o Senhor entrou na minha vida, quando eu estava sendo tratada, liberta da fofoca, da mentira, do pecado. Eu vou contar um testemunho para você. A ponto de quando eu estava sendo moldada, sendo transformada pelo Espírito Santo, de eu contar algo e o Espírito Santo falar: vai lá e conserta o que você falou. Porque o Espírito Santo já não me permitia mais contar nem meias verdades. Então eu tinha que ir lá e contar as coisas direitinho. Então, se você ainda não se encontrou nesse lugar de não lidar com a mentira, você precisa nascer de Deus, você precisa orar. Pai, arranca a mentira, porque a tua palavra fala que aquele que mente é filho do diabo, eu não aceito. Então nós temos que tratar nossa salvação com seriedade. Com seriedade, irmão. Não dá para você ser crente e viver ali no erro. Não dá para você ser cristão e você tá sempre desejando o mal de alguém, invejando algo de alguém, sempre com a língua que mata, que destrói, com seus comentários maldosos, com a sua palavra dupla. Não dá. Jesus estava falando, era sobre isso, era sobre coisas do interior, sobre mudar o comportamento, mudar o interior, mudar a maneira de viver, a maneira de olhar, a maneira de falar, a maneira de lidar com as pessoas. Você quer saber se uma pessoa realmente ela é uma pessoa nascida de Deus? Veja como ela trata as pessoas a qual ela não depende. Veja como ela trata as pessoas que estão aparentemente por baixo.
Sabe aquelas pessoas que você não depende de nada e às vezes ela está numa posição menor que a sua? Ali você demonstra quem você realmente é. Ali você demonstra que você não é um bajulador, não é um fingido. Entendeu? Porque da maneira que você trata um pastor, um pregador renomado, você tem que tratar o que chega, o homossexual que chega na igreja. Tem crente, irmão, que quando vê um homossexual, ele faz cara de nojo. Se você faz isso, você nunca nasceu de Deus. Porque quando você nascer de Deus, você vai olhar para essas pessoas com amor. Com amor. Você vai olhar para a lésbica com amor. Você vai olhar para aquele que está na cachaça caindo de pinga na esquina. E você não vai olhar para o bafo dele de pinga. Você vai olhar para a alma dele e você vai ter amor por ele. Você vai ter amor por ele, porque é isso o que o Espírito Santo faz. É a obra que ele faz, é a conversão. O maior milagre que o Senhor pode fazer na vida de um homem é a conversão. Muitas pessoas se falam em milagres físicos. Milagre, a cura da visão, a cura do câncer, a cura da surdez, a cura ali da paralisia. Mas essas curas, irmãos, são passageiras. A maior cura, o maior milagre é quando um homem se converte, quando uma mulher se converte verdadeiramente. Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre. Eu ouvi o pastor entregando essa revelação, fiquei maravilhada. Esse é o maior milagre. O maior milagre não é você ter o carro do ano. O melhor milagre não é você ter o melhor cargo nessa empresa. O melhor milagre não é você ser curado. O maior milagre é você ter um encontro real com Jesus. O maior milagre é você se converter verdadeiramente e nascer do Espírito. Esse é o maior milagre, é um milagre eterno, é um milagre que ele não vai morrer com a matéria, mas ele é eterno. O maior milagre, irmãos, é a conversão do homem. Porque quando o homem se converte, ele olha para o que está no pecado, ele olha para o homossexual, para o bebum, para o que está nas drogas, para o ladrão, ele olha com amor. Ele olha com amor. Ele olha com amor até para o presidente, por mais que ele seja errado. Aquele que é nascido de Deus começa a ver as burradas, as mancadas que o presidente está dando, que está ali se vendendo nas trevas, está orando, Pai, o Senhor pode, Pai, converter. Se apresenta na vida dele, Pai, que ele venha testemunhar o seu nome. Esse é o nascido de Deus. O nascido de Deus, irmãos, ele quer que o pecador se converta. Ele não quer que o pecador morra. Se você, às vezes, se diz crente, mas quando você vê alguém com os cabelos vermelhos, todo endemoniado, com piercing pelo corpo, tatuagem, você vê a descrição de Satanás e você repreende e vira as costas, você nunca nasceu de Deus. Porque se você nascesse de Deus, você olhava quão precioso é aquela alma e você tentaria ao máximo evangelizar aquela pessoa, abraçar, falar de Jesus para ela. Muitas das vezes, perto da sua casa, tem um macumbeiro, tem um espírita, e você até fala mal. Em vez de você representar Jesus na sua vida, você pega a mão daquela pessoa, fala Jesus te ama. Mas você não pensa que aquela pessoa está até com lepra, porque você sente nojo do pecador. Então você nunca nasceu de Deus, porque se você tivesse nascido de Deus, você tinha amor pelas almas, amor pelo perdido. Essa é a verdadeira conversão. O maior milagre, irmãos, não é uma cura física. O maior milagre não é você levantar da cadeira de roda. O maior milagre é você se converter verdadeiramente e ter a certeza que você vai morar com Cristo um dia. Essa é a verdadeira conversão. Era sobre isso que Jesus estava dizendo. Que eu e você venham ter essa certeza. Que não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Amém? Que Deus os abençoe e até uma outra oportunidade, se o Senhor me permitir.